O sorteio na sede da Conmebol, no Paraguai, definiu nesta segunda-feira os confrontos das oitavas de final da Libertadores de 2024 e o chaveamento da competição até a grande final. Os jogos da próxima fase serão disputados nas semanas de 14 e 21 de agosto. Nesta semana será decidido o Grupo C, que teve 2 jogos do Grêmio adiados por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Essas partidas serão disputadas na terça-feira, contra o Huachipato, e no sábado, diante do eliminado Estudiantes. O The Strongest está classificado. Grêmio e o Huachipato brigam por uma vaga. Veja os confrontos. O São Lourenço, o time do Papa pega o Galo. O segundo colocado do Grupo C enfrenta o Fluminense. O duelo argentino será Talheres contra o River. Colo-Colo joga contra o Júnior Barranquilla. Nacional do Uruguai mede forças contra o São Paulo. Botafogo contra o Palmeiras tem tudo para pegar fogo, já que recentemente a tia Leila, a presidente do Alviverde, e John Textor, dono da SAF do Fogão, trocaram farpas publicamente. Penharol joga contra o primeiro do Grupo C. Flamengo e Bolívar se encontram novamente nesta edição da Libertadores. Os primeiros colocados das chaves decidem as oitavas em casa. A maioria dos brasileiros ficou de um lado do chaveamento. Quem avançar do Clássico Nacional de Palmeiras e Botafogo poderá pegar o São Paulo nas quartas de final. Do mesmo lado, o Flamengo, se passar pelo Bolívar, pode encontrar o Grêmio nas quartas se o tricolor gaúcho se classificar em primeiro no Grupo C. Do outro lado, o Fluminense também pode ter um Clássico Nacional pela frente se o Grêmio se classificar em segundo no Grupo C. E quem passar desse confronto poderá pegar o Atlético Mineiro nas quartas de final. O campeão receberá até 33 milhões de dólares, 5 milhões de dólares a mais que o vencedor da final da Libertadores do ano passado. Fala galera, você sabia que a maioria das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não são inscritas no canal? Se você está curtindo o nosso conteúdo, que tal dar uma força para o Instante Esportivo? Inscreva-se e curta os nossos vídeos. Isso não vai custar nada para você, mas vai ajudar muito o nosso canal a crescer e trazer ainda mais conteúdo incrível para vocês. Contamos com você! A novela chegou ao fim. Kylian Mbappé é jogador do Real Madrid. O francês de 25 anos foi anunciado pelo clube merengue na tarde desta segunda-feira, 2 dias após a conquista da 15ª Liga dos Campeões pelo Real. Em uma conversa com Emmanuel Macron, presidente da França, o atacante revelou que a oficialização era apenas questão de tempo. Durante uma visita onde o elenco da França está concentrado para a Eurocopa, Macron foi flagrado em um vídeo divulgado pela RMC perguntando quando seria o anúncio do jogador, e o jogador respondeu. Mbappé assinou com o Real Madrid até junho de 2029. Logo após a oficialização, o craque francês publicou um texto nas redes sociais comemorando o acerto e falando em realização de um sonho. Na postagem, ele compartilhou uma foto ao lado de Cristiano Ronaldo. No começo de maio, Mbappé já havia confirmado que deixaria o Paris Saint-Germain ao fim da temporada europeia, época que o contrato acabaria. Portanto, ele chega ao Real Madrid de graça, com o clube espanhol precisando arcar apenas com os salários, além de luvas. Esta foi mais uma grande notícia para a torcida do Real Madrid, que recentemente conquistou a Champions League e o Campeonato Espanhol. Mbappé vai formar um super time com a companhia de Jude Bellingham e dos brasileiros Vini Júnior e Rodrigo. O Flamengo e seus torcedores vivenciaram um dia histórico, a goleada por 6-1 sobre o Vasco neste domingo. O Flamengo tem atuação de cinema em sua maior goleada sobre o Vasco. O rubro-negro pagou a dívida com a torcida de inúmeras oportunidades que teve de fazer história no clássico contra o maior rival. O resultado é a maior goleada já registrada pelo Flamengo na história do clássico, mas não é a maior no geral. O recorde segue pertencendo ao Vasco, que venceu o adversário por 7-0 em 1931. Anteriormente, o maior placar do rubro-negro era de 6-2, em 1931. Em brasileiros, o Flamengo agora é dono da maior goleada da história do confronto, superando o 5-1 do Vasco em 2001. Dominante do início ao fim e se aproveitando da fragilidade do adversário, o baile foi regido principalmente pela dupla formada por Everton Cebolinha e Arrascaeta, que colecionaram gols e assistências no Maracanã. O pesadelo do Vasco também é um choque de realidade para o técnico Álvaro Pacheco, que estreou no comando da equipe com um resultado extremamente negativo. Ainda deu tempo de Gabigol ressurgir e deixar a sua marca para fechar o placar. Gabigol teve um domingo intenso. De volta aos gramados pelo Flamengo após polêmica ao aparecer em foto com a camisa do Corinthians, o atacante foi hostilizado pela torcida ao entrar em campo. Minutos depois, fez o 6º gol da goleada por 6-1. E ouviu gritos de Gabigol voltou. Por fim, o jogador se declarou ao rubro-negro e reforçou o desejo de seguir defendendo a camisa do clube.
A UEFA revelou nesta segunda-feira por meio das redes sociais que Vinícius Júnior foi escolhido o melhor jogador da Champions League desta temporada. A eleição ocorreu por meio de um painel de analistas técnicos da organização europeia. O craque brasileiro terminou a temporada com 6 gols e 5 assistências em 10 jogos na Champions. Na final, no último sábado em Wembley, Vini marcou o segundo gol que decretou o título do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund. Estou muito feliz por poder vencer mais uma Liga dos Campeões com este clube, que tanto me deu. É uma coisa incrível, nem todos podem experimentar e vencer tantas vezes, disse Vinícius após a vitória. A UEFA também divulgou a seleção da Champions para a temporada. Depois da conquista do 15º título, o Real Madrid dominou o time com 4 jogadores. O vice-campeão Dortmund garantiu 3 na equipe da temporada. A seleção ficou com Kobel do Dortmund, Carvajal do Real Madrid, Rüdiger do Real Madrid, Hummels do Dortmund, Madsen do Dortmund, Sabitzer do Dortmund, Vitinho do Paris Saint-Germain, Bellingham do Real Madrid, Phil Foden do Manchester City, Harry Kane do Bayern de Munique e Vinícius Júnior do Real Madrid. Bellingham ficou com o prêmio de melhor jogador jovem do campeonato. Comenta aí o que você achou.